Fala aí, galera, bem-vindo a mais um episódio do nosso Pod For You Cast. E hoje nós vamos contar aquilo que tá enterrado no baú e a galera não fala. São segredos de como investir no real estate que muitas pessoas infelizmente não falam. É um segredo. E nós vamos desenterrar isso pra você hoje. Nós vamos cutucar nisso aqui hoje. Fica atento aí. E nada mais, nada menos, super importantíssimo. Eu tenho uma pessoa aqui que ela é especialista no negócio. Ela é fera. Você já conhece ela. E ela se chama Val. Tudo bem? Olá, Val. Vim aqui para desenterrar essa história. Eu ia pegar minha pazinha aqui. Aham. Falar assim, Val, você tem muito conhecimento e autoridade. Obrigado. Né? E pela autoridade nós vamos falar de coisas sérias aqui. Sim. Que é o bolso nosso e da outra pessoa que está nos assistindo. Com certeza. Né? Então, a HTV me ensinou que só tem fix and flip só. Exatamente. Mas, porém, eu te conheci e descobri que tem outras maneiras de se investir no real estate. Exato. Né? Então, o nosso canal ele está aí para fazer isso, para ensinar você, te dar direção, na verdade, te dar direção e também para quem que você deve procurar para que você possa, dentro do seu bolso, onde que eu vou começar? O que eu vou começar? Fix and flip, tem que ter muito dinheiro. Vamos desmistificar algumas coisas aqui. Val, fala um pouquinho de você para nós entrarmos nessa lista que você tem no seu conhecimento, né? Vamos acessar hoje. Exato. Acessar isso daí. Então, primeiro, obrigado, né, por você ter me chamado aqui mais uma vez. Que é isso. Já sou de casa aqui, né? Graças a Deus, me sinto super bem aqui. E hoje a gente vai falar sobre essa questão, né? O que não falam sobre o flip. Né? O que não falam sobre... Não é nem sobre o flip, o que não falam sobre investimento. Certo. Né? Então, as pessoas às vezes acham que investimento não é para elas. E, na verdade, investimento é uma coisa que pode ser para todo mundo. O que falta, na verdade, é informação. Porque o investimento, eu falo que o investimento imobiliário, ela é a raiz de uma árvore, digamos assim. E com ela vem ramificações. Essas ramificações, muita gente não sabe, e os poucos que sabem não gostam de passar informação, e os poucos que sabem muitas vezes estão fazendo muito dinheiro, e infelizmente essa informação ela não é passada para muita gente. Certo. Então o investimento ele não é fadado só ao fix and flip. Existem várias maneiras de que você pode ganhar dinheiro com investimento imobiliário, sem necessariamente ter que fazer o fix and flip. Então, aqui a gente vai falar sobre as outras oportunidades, a qual, infelizmente, ninguém fala. Então, se você tem interesse de saber o que ninguém fala, mas que você também pode ganhar dinheiro, eu acho que isso daqui vai ser bem interessante para você. Você tem certeza que você quer colocar esses nomes aqui, porque... A pessoa pode ficar rico não da noite pro dia. Não da noite pro dia, mas... Porém existe uma grande possibilidade. Num caminho mais fácil, né? Exatamente, porque hoje, na verdade, as pessoas só conhecem dessa árvore uma ramificação, né? Ela não conhece todos os branches da árvore. E a gente está aqui para mostrar que existem várias formas de você ganhar dinheiro, sem necessariamente usar só um caminho, né? O caminho hoje que a manada está usando não é necessariamente um caminho efetivo, é um caminho que está defasado, é um caminho que tem muita concorrência, é um caminho onde o lucro está pequeno. Então, a gente também está aqui para mostrar que existem outras possibilidades e que o mercado de investimento, ele é um mercado igual uma roda gigante, tá? Vamos imaginar assim. Então, existem lugares que hoje está em cima... E amanhã pode estar embaixo. Então, às vezes, o mercado que você pode estar em cima
e você está olhando de um jeito que, ai, nossa, está muito bom. E hoje você pode estar no mercado que está embaixo e isso te desanima, mas não necessariamente tem que ser aquela condição para você achar que aquilo ali não vale a pena. Até mesmo que o mercado imobiliário, ele é de fases. Ele é de fases, exatamente. Ele é de fases, Aí exatamente. complica se você souber só uma fase. Exatamente. Correto. E aonde você tem que investir. Então, também nós temos que ter a nossa cabeça aberta para poder também estarmos dispostos a investir em outras áreas. Ah, mas eu moro só na Geórgia. Mas existem outros estados ao nosso redor que também podem te dar grandes oportunidades que às vezes você não sabe. E o interessante é que você vai abrir o nome dessas formas de investimento. É que quando você pensa primeiro em fix and flip, você pensa naquele show, tudo, design, você fazendo toda aquela trabalheira toda, ok? Vamos simplificar isso daqui, ok? Você tem uma terra, certo? Nessa terra foi construído algo que tem um teto, que vai abrigar pessoas, produto ou animais. Exato. Exato. É simples. É simples assim. Você vai guardar um carro, um avião, uma como é que é? Uma truck, O que for. o que for. Isso daí é real estate. Exatamente. É mercado imobiliário. Exatamente. Né? Só que como o show educou dessa forma que a gente tem que passar pelo processo de nós temos que fazer um design aqui, tem que fazer um design lá, tem que pegar uma casa e mostrar que ela ficou bonita, a mente acabou que ficou só para aquele lado. Então, hoje para vocês aí, vai essa dica de graça aí, porém, não é de graça não, eu vou cobrar. Eu vou cobrar essa dica. Vou cobrar sim. Por favor. Eu vou cobrar você que está nos assistindo para você saber como você ter um futuro no mercado imobiliário de sucesso e mudar a sua vida. Deixa um like, deixa um comentário. Ou então vai lá, ativa o sininho, ativa também seguir nós no YouTube. Se inscrever no YouTube Se inscrever no YouTube, e seguir no Instagram. Instagram, e nós temos também o Spotify. Spotify também, nós temos o Spotify também. Então não vai ser de graça. Se você quer ouvir este conteúdo, vai lá, ativa o sininho que nós vamos estar trazendo várias novidades para você. E como vem mudando a vida de muitas pessoas, também espero que mude sua vida. Aproveita e me seguem também, gente, no Insta. Vamos lá. Vamos colocar o Insta da Val aqui. ok? Lá também tem várias dicas também que eu procuro ajudar todas as pessoas que também estão interessadas na questão do investimento no mercado imobiliário, pela simples razão que nós aqui não temos, né, a nossa aposentadoria, e hoje parte da nossa aposentadoria pode ser sim os nossos investimentos em mercado imobiliário. Você não precisa começar com 10, 15 casas, mas se você começar com uma casa por ano, num período de 5 anos, pode gerar um valor considerável para você relacionado à sua aposentadoria e fazer que hoje, daqui a 5 anos, você trabalhe bem menos do que você trabalha hoje. E isso é o que eu tenho feito e tenho colocado na cabeça de todos os meus clientes, que nós não precisamos trabalhar da mesma forma que estamos trabalhando hoje. Daqui 5 anos a gente pode estar trabalhando de uma forma muito menor, de uma forma muito menor e melhor, e tendo uma renda passiva muito boa, porque o mercado imobiliário, ele é o coração desse país. E se a pessoa tiver que mudar... Também não tem problema. Depois vamos falar desse negócio? Depois a gente fala desse negócio. Então, galera, vamos lá. O que nós vamos falar aqui é de graça para você. Vocês ajudam nós aí e nós ajudamos vocês. Vai lá, segue a Val. Nós vamos colocar aqui o link dela no Instagram. Não perca. Ela dá dicas ali na plataforma dela. E se você ficar antenado... Por isso que a gente fala, não é que você vai ter uma pessoa a mais. É que quando aparecer uma informação lá, as pessoas vão linkando uma informação aqui, outra informação lá. Junta. Porque muitas pessoas falam assim, não, eu não sei quando que eu posso começar. Se você não sabe de onde começar, tá aí o primeiro step. Exatamente. Começar a seguir.
Exatamente. Né? E também passar esse vídeo, esse podcast que nós estamos fazendo a outras pessoas também. Se você gosta dos seus amigos, passa aí. Então, sem mais enrolação, nós vamos abrir aqui essa urna, esse tesouro. Exatamente. Vamos lá. Fala pra nós qual o nome, e também nós vamos falar depois sobre das formas que eu posso investir no mercado imobiliário. Beleza. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em mercado imobiliário, quando as pessoas falam assim, quem é a Val, né? A que eu me dedico. Então, a minha vida, nesses últimos 12 anos, tem sido feita uma dedicação ao mercado brasileiro, no estado da Georgia, Alabama, e Flórida, trazendo essa prosperidade em relação a investimentos no mercado imobiliário. E a razão que eu faço isso, mais uma vez, é porque o mercado imobiliário hoje, como sempre, ele é o coração dos Estados Unidos e ele é a forma mais fácil de você hoje ter uma renda passiva, né? E também trabalhar de uma forma mais efetiva, melhor e também estar te ajudando na questão da sua aposentadoria, porque a gente não consegue continuar trabalhando no ritmo que a gente está trabalhando. Então, quando a gente fala em mercado imobiliário, principalmente em investimento, vamos lá, pensando numa árvore. A árvore a base da árvore é o mercado imobiliário, que é o coração. Todo mundo pensa fix and flip. O que é o fix and flip? Fix and flip é você pegar uma casa velha, a qual você vai reformar essa casa e você vai colocá-la no mercado para vender. A maior parte das pessoas ainda tem essa coisa na cabeça de que eu falo que é a visão unicórnio. Que você vai conseguir uma casa de 200 mil ou 150 mil, você vai colocar 60 mil dólares de reforma, né? Então, 150 mais 60, 210, e você vai vendê-la por 300. É uma visão maravilhosa, porém é uma visão unicórnio. É uma visão que ela acontece muito pouco. Não vou dizer para você que ela não acontece, mas é uma visão bem realística de hoje que nós temos no mercado pela quantidade de concorrência, de tudo. Não existe mais as casas baratinhas. Eu adoro quando as pessoas me ligam e falam assim, Val, eu quero as casas baratinhas, né? Aí eu falo, gente, quando vocês acharem, vocês me passem também, porque eu também estou buscando essas casas baratinhas. Mas a visão do Fix and Flip é essa, tá? Esses ganhos de 40%, 60%, né, em cima de uma casa, eles são bem irrisórios, não é uma realidade. Eu vou chegar lá nesse ponto, aonde que você pode ter esses ganhos de 40%, 60%, é uma das formas que você pode ganhar, mas eu vou chegar lá ainda. Mas o Fix and Flip, ele é isso. É uma casa que ela não está em boas condições, você vai reformar e você vai ganhar dinheiro sobre ela. Hoje a Georgia, ela está num patamar que essas casas estão ficando bem mais escassas e a concorrência também está muito alta. Então as pessoas se desesperam a ver essas casas. Infelizmente nós temos hoje corretores que não estão preparados para esse tipo de público, no sentido de dar a assistência correta para o seu cliente, no sentido de falar, olha, essa casa realmente os números não vão bater. Então você vê ofertas no mercado que são irrealísticas, que atrapalham muitas vezes o trabalho de pessoas como eu e outros corretores que são preparados, porque a casa, vamos supor, vale 210, aí as pessoas estão colocando 250, 270 e acaba atrapalhando o serviço da gente, fica todo mundo, né, prejudicado com isso. Existem ainda posicionamentos em relação a Fix and Flip, com certeza. Só que tem que ser posicionamentos relacionados aos números, que tem que ser números corretos, números que tem que bater. Muitas vezes casas que estão off-market e muitas vezes casas que estão no MLS, mas casas que já estão no MLS há mais tempo, com números mais cautelosos e você tendo uma percepção que o seu ganho ele vai ser um pouco menor. Val, qual é o seu ganho um pouco menor? Um ganho de 20 mil, de 30 mil, que para muitas pessoas pode ser um ganho ok e para outras não. O que eu falo com as pessoas é que não existe o certo e o errado. Existe aquilo que é bom para você. Para muitas pessoas, ganhar 20 mil dólares em uma renovação
tá ok, é ótimo, e para outras não. Tá certo ou tá errado? Não sei. Depende daquilo que vai ser de acordo com o seu bolso. Para muitas pessoas, $20 mil está muito bom de acordo com a economia. Porque às vezes você trabalha e no mês você não ganha isso. Para outras pessoas, se você tiver que dividir o seu lucro, às vezes com 2, 3 pessoas, talvez não valha a pena. Então não existe o certo e o errado. Existe aquilo que vai funcionar para você. Hoje, o que nós precisamos ter certeza é de uma cautela em relação aos números. Porque o mercado hoje ele está um mercado mais acirrado. Nós vivemos um mercado onde os juros estão mais altos, um mercado mais igualitário, onde o seller está vivendo ofertas as quais o buyer está pedindo mais custo de fechamento, está pedindo uma negociação de preço. E nós também temos a alta dos juros, a questão das eleições, né? As pessoas têm certo receio, se eu vou ser deportada, se isso vai acontecer com a minha família. Existe uma série de fatores. E esses fatores influenciam na oferta. Então, isso você tem que levar em conta em relação ao fix and flip. Tá, você falou um fator aí que é importante. Nós estamos na eleição agora, né? Muitas pessoas se preocuparam quando o Trump ganhou. E agora? Vou ser deportado, as coisas isso. Ok. O real estate, ela é uma casa e um pedaço de papel, que é um contrato. Se qualquer coisa acontecer, você pode vender, assinar, me corrija se eu estou errado. Claro. Assinar no país que você está. Essa transferência será feita talvez numa conta aqui que você tenha acesso online. E esse dinheiro será transferido do Brasil, correto? Correto. Tá. Se eu tenho uma casa financiada, ok? E aconteceu alguma coisa, o banco vendeu ela, parte da minha equity, do ganho, vai para mim. E o resto vai para quitar no banco. Então não tem essa que eu vou perder tudo. Não existe. Na verdade, existiria de você perder tudo se você tivesse uma casa de aluguel, a qual eu sempre falo que os juros é 100%, porque a casa não é sua. Se você tem a sua casa, querendo ou não, você estando aqui ou não, quando você vende, existe uma porcentagem desse dinheiro que vai junto com você, independente aonde você está, né? Se você está no Brasil ou se você está em qualquer outro lugar, quando você vende essa casa, tem a porcentagem do banco que vai ser paga, mas o resto do dinheiro é lucro seu. E esse valor vai ser mandado para você, e não necessariamente tem que ser mandado para uma conta dos Estados Unidos. Ela pode também ser mandada para uma conta do Brasil. Pode ser direto para o Brasil? Sim, pode ser direto para o Brasil. Existem umas regras que eu não vou ter tempo para falar aqui, né? Existem umas outras regras que entram, né, nesse processo. Existem um processo também de taxas, que é o FORPA, a qual também pode segurar um pouco a questão dos seus proceeds, mas independente disso, né, no qual você teria que ter uma consulta com um advogado, e não vem ao mérito eu entrar nesse momento agora, você vai ter o dinheiro da casa com você. Não é que você vai simplesmente, né, pegar suas coisas que tá no seu aluguel e tudo e ir embora. Você vai, de alguma forma, ter o dinheiro dessa casa com você, independente de onde você estiver. Entendeu? Então, comprar uma casa própria, nós vamos pela sequência, comprar uma casa própria, fazer um fix and flip, não importa o seu estado imigratório. Não importa o seu estado imigratório. Importa o quanto que você tem no bolso e também o estado de consciência naquilo que você vai investir e quanto que você quer investir. Exatamente. E se você tem a paciência de esperar também voltar. Exatamente. Em termos políticos agora, ok? Agora eu vou te colocar numa fria, viu? Tô sabendo. O bom do podcast é isso, que a gente grava, joga lá e depois se vira que se vira nos 30 aqui. Nós temos a eleição que está para ser decidida, se não me engano, próxima semana. Próxima isso, semana, né? Exatamente. Quentinha, gente. Então, uma pergunta é, já que nós estamos falando, né, que quem pegar essa informação hoje, lançando hoje, ele vai pensar, analisar e vai até se preparar para o que acontecer. Exato. Tá? Minha filha me corrige. É Kamala Harris, né? O que vocês têm dentro do mercado, dentro
dos realtors, o que vocês têm? Como é que vai ser o mercado? Positivo, aquecido, não aquecido ou ruim? Qual das três? O mercado A expectativa. hoje... Então, quando as pessoas perguntam, né? Essa é uma pergunta muito comum para todos os corretores, né? Então, quando o cliente pergunta o que você acha do mercado? E a minha resposta é sempre essa. O mercado hoje, ele está fantástico. O que você está buscando do mercado? Me conta. Uai, o que eu sempre ouço é a bolha. A galera tá esperando a bolha. Ok. E o que você espera da bolha? Eu? Gidelson? Não, eu não espero bolha. Eu não espero bolha. Porque o momento certo de você comprar a casa é sempre agora. Porque eu falo que a casa é o seu casamento, né? E os juros é seu namorado. Porque a casa você casa com ela e você fica nela e amanhã ou depois você pode refinanciar, pode fazer o que for. Independente de qualquer situação eleitoral, governamental, desastre natural, o que for. Os juros não, os juros é seu namorado. Porque os juros hoje ele tá um preço, amanhã ele pode estar outro, e você casa com outro, você refinancia e tudo. Então, a situação hoje do mercado, ela é fantástica. O que você está buscando? Você está buscando investir, você está buscando comprar. Me fala o que você está buscando. E lembrando que nós estamos falando isso aqui sem preferência de candidato. Exatamente. Isso aqui nós estamos neutro, cada um tem a sua preferência para votar. Então, beleza. Porque o mercado imobiliário, ele vai ser... Para muitas pessoas que não investem, fica com medo quem que é o presidente, ok? Quem investe no mercado imobiliário tem um cuidado, mas o medo ele é pouco. Exato. Mas quando a pessoa vira para mim e fala assim, eu tô preocupado com as eleições. A minha pergunta para você é, e o que você quer conseguir ou o que você espera uma vez que as eleições passem? O que você quer que o mercado aconteça uma vez que as eleições passam? Não sei. Talvez vai aumentar ou vai diminuir. O que isso, o aumentar ou diminuir, vamos supor que você fale, eu acho que vai diminuir o imposto. O que você espera que vai acontecer quando diminui o imposto? Porque eu posso te falar o que vai acontecer quando se diminui o imposto. O que eu quero explicar para as pessoas é o seguinte, as pessoas têm uma falsa consciência de que os juros vão voltar a 2,5. Eu quero... infelizmente, dizer a todos aqui que isso não vai acontecer. Os juros de 2,5, ele aconteceu simplesmente para evitar uma catástrofe econômica devido a um vírus chamado Covid. O país ia entrar em um colapso devido a um vírus que paralisou todo o país, onde as pessoas não trabalhavam, o país fechou. A Geórgia não fechou? Mas aqui a gente estava trabalhando. Mas Chicago não estava trabalhando, vários estados não estavam trabalhando. Aí o que o governo fez? Eu vou abaixar a taxa de juros muito baixa para que o país não entre em colapso. Porque tem muita gente sem trabalho, tem muita gente sem fazer nada. Então, eu vou balançar isso com a economia para ver se eu não causo um caos e não gero uma inflação astronômica, porque tem muita gente perdendo trabalho, tem muita gente... Gente, isso não vai acontecer tão cedo. Então, não espere isso acontecer. O normal dos juros é entre 4% e 7%, que é o que nós estamos vivendo. Cada vez que os juros abaixa meio ponto, você coloca no mercado mais 100 buyers. A casa que você está comprando vai provavelmente ser vista por mais 100 buyers. E provavelmente você vai dar uma oferta em cima de uma casa que alguém também já está olhando. A casa tende a subir de preço, você tende a ter menos negociação. Então, não adianta você querer que os juros abaixem porque a sua concorrência vai aumentar, o preço da casa vai aumentar e o seu poder de negociação vai diminuir. Por que a hora é agora? Porque agora você consegue negociação de preço, agora você consegue ajuda de custo de fechamento. Quando os juros abaixar daqui a pouquinho, refinancia.
Não espera os juros abaixar, porque você vai ter uma concorrência danada. É igual Black Friday. Yeah. Sabe quando o Best Buy abre em Black Friday, que todo mundo entra para pegar uma televisão? É aquela loucura. Aquela loucura, é isso que acontece. Então, não espere esse momento acontecer. O momento é agora. Se você está preparado para comprar sua casa agora, compre, porque o seu poder de negociação é muito maior agora do que depois. Eu vou falar uma experiência própria, ok? Robert Kiyosaki, na época, ele falava assim: pega dinheiro emprestado, compra casa. O que quer dizer? Tipo, não é só pegar dinheiro emprestado, tem todo um processo, né? E compra. Ele falava, né? Porque tá de graça. Então, assim, ninguém vai ter 50 milhões, 100 milhões para comprar 50 casas. Qualquer forma que o rico, até mesmo, ele utiliza é através de pegar dinheiro emprestado, né? Comprar casa e com isso vai se pagando e levanta. E eu falei assim, cara, é massa isso daí, mas eu tenho medo. É massa isso aí, mas eu tenho medo. O que vai dar essa corona? Então, você, assim, dentro da expectativa, hoje ainda é o melhor momento de você comprar casa. Não espere quem vai ganhar, certo? Certo. Não espere os juros ficar 3%, 2%. Não vai acontecer. Pode ser que aconteça, mas vai ser uma raridade. Os juros tendem aos próximos 4 a 5 anos cair em torno até 4%. 4% ainda tá barato. As pessoas têm que entender que os juros aqui antigamente era 12, não era? Exatamente. Agora, tem uma coisa que as pessoas não vê, que o juros variável é que matou o povo. O ARM. O juro fixo, o que você ganha na casa todo ano, e mais da equity que você tá ganhando, nem vamos entrar nisso aqui. Vamos deixar isso aí. É porque o real estate, ele dá muito pano pra manga. Então, vamos lá. No Fix and Flip. Como a gente estava falando. Então, o Fix and Flip, para determinadas áreas, para determinados estados, ele está um pouco estagnado. Porque hoje nós estamos vendo ofertas as quais você tem um pouco mais de negociação no preço. Então, o preço tende a cair. E o custo de fechamento sendo mais pago pelo seller. Então, tem determinadas áreas que você já vê uma baixa de valores entre 2% a 3%. Então, às vezes, determinada área que você está trabalhando nem sempre é a melhor estratégia para você usar no momento de Fix and Flip, ok? Nesse momento. Porém, não quer dizer que você não tenha outras estratégias. Quando o mercado está desse jeito, muitas vezes vale a pena para você trabalhar com buy and hold. Porque quando o mercado está muito nesse nível de que os preços estão baixando devido a altas negociações, no sentido que o Freddie Mac e o Fannie Mae gerou um report mês passado dizendo que a quantidade de casas que estão tendo valores diminuídos e custo de fechamento pagos pelo seller vem aumentando cada vez mais, significa que o Fix and Flip ele fica um pouco mais apertado. A sua segunda estratégia poderia ser um buy and hold, de você comprar e alugar. Porque nesse percurso, também existem muitas pessoas que não se sentem preparadas, não é porque não querem comprar, ainda estão num processo de juntar dinheiro, porque precisam realmente, porque o juros está alto, querem dar uma entrada maior, que estão num processo de aluguel de casa e estão procurando casas. Tá? E aluguel de casa, no momento agora, os inventórios estão bem baixos. Então, você tem uma subida, né, de preço de valores de casa muito alto. Então, pode ser uma vantagem para você comprar a casa e colocá-la para alugar. Tá? Eu conheço duas formas de buy and hold. Me corrija se tem mais. Uma, você compra ela... Se a pessoa não tem casa, ele compra, mora... E fica lá 5, 10 anos e depois vende. Ou então ele compra e deixa de aluguel.
Eu conheço essas duas formas. Tem alguma outra forma de buy and hold? Existem várias formas. Então, vou dar duas sugestões aqui. Você que é uma pessoa... Gente, sem discriminação de família nem nada. Você é mãe solteira... Você acabou de comprar uma casa e você juntou todo o seu dinheiro ali para aquela casa. Você tem a possibilidade de ficar nessa casa por 2 anos, tá? E você pode depois, se você quiser, você pode colocar essa casa para alugar, fazer um HELOC dessa casa, que é você fazer um equity loan dessa casa, comprar uma outra casa e deixar essa casa alugada. É uma estratégia para pessoas que também não têm grandes ascensões financeiras, assim, não ganha muito dinheiro, mas você mantém aquele imóvel, entendeu? Alugado, e você pode comprar outro, tá? É uma estratégia. Uma outra estratégia é você comprar um imóvel, você fazer uma reforma nesse imóvel, você ficar aí um prazo de 1 ano, se você quiser também. Você pode, com a reforma, você pode também criar um equity nessa casa, também fazer um HELOC, entendeu? E você também comprar uma outra casa. Ou você tem algum dinheiro em caixa, a qual você compra esse imóvel, usa um loan, em particular, que chama DSR, que é um loan especialmente para aluguel, que ele é baseado no aluguel da casa, e com esse loan você consegue comprar essa casa financiada, baseada no valor de aluguel, tá bom? Então, você não precisa, assim, ter... a casa é 180 mil, preciso de 180 mil para comprar a casa. Você pode fazer um loan especial para aluguel, tá bom? Você compra essa casa, faz uma reforma, usa esse tipo de loan, e aí você pode vender, você pode alugar essa casa, e com esse loan, que vai te gerar você tem um equity com esse loan, você também pode comprar outra casa. O DSR ele não é baseado nos meus tax return, correto? Sim e não, mas o DSR, a base do DSR é o valor do aluguel da casa. Okay. E o valor do aluguel das casas em volta. Se ela cobre a prestação, sobra Exatamente. um pouquinho... Exatamente. Bem mais fácil para ser aprovado. Exatamente, bem mais fácil. Okay. Você não precisa de um montante de cash. Então, muita gente também trabalha nisso quando você tem uma alta de aluguel, que é o que nós estamos vivendo agora. O aluguel está muito alto. Entendeu? E existe uma carência muito grande de aluguel. E sem entrar em detalhes também, existe determinados estados a qual você pode fazer um buy and hold, sendo um Section 8 tenant, landlord, desculpa. O Section 8 landlord é aquele landlord que é o landlord do governo, entendeu? Onde em determinadas áreas se paga muito bem. Vai muito bem em áreas como Alabama, que é 2 horas, 2 horas e meia. No Alabama ainda você encontra casas entre 80 a 120 mil dólares. Não são casas detonadas, são casas que precisam de reformas cosméticas. Entendeu? E lá você também tem um portfólio relacionado a Section 8 com um pagamento relativamente alto. E lá você também consegue alugar, assim, relativamente mais alto, porque tem uma necessidade muito grande. Na verdade, o Section 8 na parte de Central Birmingham, que é uma parte assim mais metropolitana, tipo Metro Atlanta, hoje existe uma carência de 250 famílias esperando casa para alugar. Entendeu? E eu digo que Central Birmingham, hoje, ele é a Georgia de 2008. Lá você ainda encontra casa entre 70 a 120 mil dólares com reformas básicas. Não tô falando casa detonada, não. E é uma coisa simples. Se você mora na Georgia, o que for é 2 horas, 2 horas e meia daqui. Não é. Então, isso é uma pegada de buy and hold. Se você tá vendo que talvez o fix and flip não tá te dando muito retorno. Tá? É uma segunda ramificação de investimento. Antes de nós passarmos pro próximo, vamos desmistificar uma coisa aqui, que se a galera estiver esperando por isso, pode ser que caia uma oportunidade no colo deles. Porém, a realidade e a forma de você fazer dinheiro com buy and hold é outra. Tem pessoas que quando você fala assim, cara, essa casa vai me sobrar $300 de lucro para mim do aluguel mensal. As pessoas falam assim, cara, você é louco. Eu nunca compraria uma casa que vai me sobrar $300, $500 do aluguel. O que você acha disso?
A pessoa não está enxergando, a casa está se pagando sozinha. Aham. 2, o aluguel sobe todos os anos. E 3, existe uma valorização anual da casa. Então, você começa $300 no mês, mas você não termina $300 no ano. Certo. Então, essa valorização, ela sobe a todo ano, inclusive com a valorização da casa. E outra coisa, uma vez que você começa a ter esse primeiro aluguel, você também tem a disponibilidade de um refinance, de um DSR, de um HELOC em cima dessa casa, o que te dá um poder de capital de pegar esse dinheiro e comprar 2 ou 3 casas. Então, com o passar do tempo, em um período de 2, 3 anos, você não está falando de uma casa. Você está falando de 3, 4 casas. Então, $300, $500 vezes 3, 4 casas é $2.000 por ano. Tem muita gente que não faz isso passivamente, nem investindo o seu dinheiro em um high-end interest num banco. No Morgan Stanley ou num Goldman Sachs. Agora, entendeu? o segredo do aluguel não é os primeiros anos. É 5, 10, 15, 20. Na verdade, determinadas áreas, o aluguel você já começa a ver um retorno mais específico a partir do 3º ano. Principalmente se você consegue esses tipos de financiamento ao qual você consegue retirar o dinheiro para fazer investimento em outros imóveis, a qual que você começa em um ano com um imóvel e num prazo de 2, 3 anos desse um imóvel você começa a ter 3 ou 4. Então, peraí, em um período de 3 anos você não tem um imóvel, você pode ter até 5. Então, a pessoa não vê a multiplicação da rentabilidade do imóvel e, claro, em 3, 5 anos, o seu aluguel, aquilo que você começou ganhando $300, você não vai ganhar mais. E a valorização da casa, porque a casa se valoriza todo ano. Ô, Val, mais pra frente, que eu sei que você tá busy. Mas pra galera entender, isso aqui tem que ser num quadro. Sim. Sobre rental, que é o aluguel. Sobre aluguel. Porque quando você coloca no quadro, falando assim, não faz sentido. Mas quando você coloca, você conhece a matemática, você vai ver que a pegada ok, eu não tenho esse dinheirão agora do fix and flip para começar. Mas você fazendo uma casa de aluguel, ela pode se tornar várias. Exatamente. Né? Nesse momento, eu estou num processo do DSR. Eu tenho uma das casas que, quando tava meio devagar para mim no flip, eu peguei e falei assim, cara, eu vou ficar com esse dinheiro parado? Não, inflação vai comer. Então, quais são minhas opções? Apareceu uma no meu colo, fui lá e comprei. E agora eu falei assim, opa, preciso resgatar o dinheiro, o que eu preciso? Aí eu fiquei sabendo desse DSR. Não sabia que podia fazer com DSR sem ter comprado. Também foi uma marcação minha, né? Mas hoje, primeira coisa, se eu tenho uma casa para comprar, eu vou te ligar. Você tá em problema agora, que eu vou te ligar. Exatamente. Mas... Porque a casa de aluguel, ela pode ser o pontapé inicial para que você possa começar um flip sem ter que ter $50, $60 mil no bolso. Você pode usar a sua casa de aluguel financiada como um pontapé inicial para você também ter um flip. Então, as pessoas acham assim, não, para eu começar a ganhar dinheiro, eu tenho que começar no flip. Não, não necessariamente. Seria ideal, sim, mas você pode ter uma casa de aluguel e depois fazer um flip. Porque a casa de aluguel pode te gerar dinheiro para você fazer um flip. Sim, pode. Entendeu? E até mesmo você pode utilizar da casa do aluguel, se você não tem o dinheiro todo, para você fazer 2 casas de flip. Exatamente. Como? Mexendo com hard money. Exatamente. Entendeu? Agora, se é muito complicado, você pode usar o chat GPT aí, que eu venho utilizando para fazer as matemáticas. Como eu não sou muito bom em matemática, eu falo assim, cara, será que minha matemática tá certa? Será que eu vou gostar? Será que eu vou gastar? Vai dar certo? Não, eu vou lá, descrevo tudo. Porém, nós temos a Val aí para auxiliar também. Então, nós falamos fix and flip, buy and hold. Qual que é o próximo? A gente também pode estar trabalhando com lotes, né? Quem gosta de lotes é para fazer construção nova. E eu sempre gosto de dar uma breve explicação qual a diferença entre lotes e land, porque muitas das pessoas não sabem, mas existe em si uma diferença, tá?
Para você que não sabe, o lote, ele é um pedaço de terra a qual, por alguma razão, ele já foi usado por algum propósito ali. Esse lote, ele tem uma água, ele tem uma luz, ele já teve uma propriedade ali que foi demolida. Isso é um lote, tá? Alguma coisa já foi feita ali. Ele, às vezes, está num subdivision. Isso é um lote. E aí, ele é um contrato feito de uma forma específica. Land é o que a gente chama de raw. É cru. O land não tem nada, gente. O land é só aquele pedaço de terra. Não tem nada, não tem luz, não tem água, não tem nada. Tá? Então, são duas variantes diferentes. É terra? É. Mas são concretizadas pelo condado de forma diferente. Tá? E são feitos contratos de forma diferente porque requerem coisas diferentes. Quando você vai para esse lado, você também pode ganhar dinheiro com investimento. Tá? Eu digo que no lote ou no land, muitas vezes você apanha da primeira vez, porque é um pouquinho mais complicado. Você tem que pedir, né, licença do county. Você também tem que ter um corretor que entenda sobre o contrato de lote de land. Não é o mesmo contrato de uma casa. São contratos com especificações diferentes, tá? E aí você tem que ter um entendimento para você explicar ao seu cliente sobre a questão do survey, de teste geográfico, de permits e approvals com o county, porque essas determinadas coisas podem desenvolver o projeto do lot ou do land, como também podem empacar, né? A pessoa tem que ter certeza de poder explicar para o cliente sobre a questão de easements, sobre a questão de outros problemas que podem ter em relação, mas também é uma variável que funciona muito bem e tem crescido muito porque hoje existe uma grande necessidade de casas novas. As pessoas gostam de casas novas. E não precisa ser nada do outro mundo, gente. Quando eu falo de casas novas, são casas de um piso, 1.300 a 1.500 pés, 3 quartos, 2 banheiros. É isso que todo mundo gosta, é isso que vende todo dia. Eu falo que é o pão de cada dia. Então, isso também é uma outra variante sobre a questão do trabalho de fix and flip. Lembrando-se que terra você não consegue fazer, dependendo do valor, é financiamento. A terra você compra cash, tá? Financiamento, determinados bancos e às vezes alguns hard monies conseguem fazer financiamento, mas é um financiamento um pouco mais complicado. Então, são projetos que às vezes você depende de parcerias de outras pessoas, porque geralmente são projetos mais determinados para cash, entendeu? Você pode às vezes pegar loans pessoais ou personal loans, como às vezes o American Express dá, alguma coisa assim para fazer o projeto, mas é um pouco mais difícil você ter financiamentos nesse sentido. Mas também são projetos que você tem determinados ganhos que são bem efetivos em relação ao mercado imobiliário. E como fazer dinheiro com isso sem ter muito dinheiro? Opção, vamos lá. Posso comprar se eu tenho 150 mil, não tenho tempo para fazer nada. Ok? Meu dinheiro ficou 3 anos no banco parado. Tenho 150 mil dólares, né? E posso comprar um lote. Terminei o lote. Coloco uma plaquinha de venda. Se vender em 1 ano, 2 anos, o dinheiro está valorizando. Também. Ou você pode comprar um lote e se associar em parcerias que 90% das pessoas fazem com pessoas que já têm experiência em construção de casas novas e fazer essa parceria, porque a tendência no lote é você ganhar um pouco mais, entendeu? E você se associar com uma pessoa que já tem experiência vai facilitar para você o processo e você também vai entender, e com isso você vai conseguir ganhar 2 vezes, né? Você vai... Claro, você vai ter que dividir o lucro, mas também você vai aprender todo o processo de construção de uma casa nova. E o processo de uma casa nova, de construção de uma casa nova, ele é só um. Uma vez que você aprende, eu falo, ele dói só uma vez. Dali para frente, você consegue lidar sozinho. Pode ter alguma coisinha ali diferente ou não, mas se tiver algum problema, você sabe exatamente aonde resolver. Repetição. É repetição. Okay. Exatamente. Entendeu? Então, nós falamos de Flip and fix,
Falamos de buy and hold. Falamos de... Lotes. Lote e land. Lands, exatamente. Qual que é o próximo? O próximo que a gente vai tocar chama multifamily. Multifamily. No estado da Georgia, em outros estados é muito comum você investir em casas a qual não são só uma casa, né? Duplex, triplex, quadruplex. Então, você faz um investimento onde você tem 4 retornos. Seja o retorno... Para o nosso público brasileiro, o multifamily, ele seria o que em português? As casas germinadas? Casas múltiplas, não sei. Casas a qual você tem uma casa gerando 4 aluguéis, ou uma casa a qual você pode vender e ela supre 4 famílias. Essas casas, ela já tem que vir pela cidade com esse zoning, que é duplex, triplex ou quadruplex, porque elas têm que ter 4, como que eu posso falar? 4 relógios, né, da cidade e tudo. Então, para aluguel também é uma coisa fantástica, porque você faz um investimento e você tem 4 aluguéis de uma vez só. E também na venda é muito bom, porque geralmente a pessoa compra, mora em um e aluga os outros 3. Então, isso também é uma ramificação do mercado imobiliário que também dá muito certo. Existem 2 tipos de multifamily. O multifamily residencial, que é até 4 quadruplex, né? Que são multifamilies aprovados pelo FHA. Bebeu um pouquinho de água aqui, gente, desculpa. Enquanto isso, é um mercado também que tá super aquecido, né? Muito aquecido. Extremamente aquecido. O multifamily residencial, eles são até 4 que são aprovados pelo FHA. São considerados residenciais. Acima de 4 são considerados multifamilies comerciais. Apesar de serem residenciais, porque existem pessoas que vão morar ali, mas já são considerados como se fossem commercial. Porque aí você já entra em um patamar a qual você precisa de um cap, você precisa de saber qual o seu... Desculpa, você precisa saber qual o seu cap, que é o seu retorno. Você precisa saber o seu rent yield. E aí eu já teria que dar uma outra aula relacionada a isso, né? O seu expense shield, qual o seu, né? O seu custo, qual o vacancy e todas as outras coisas. Então, já passa por um lado comercial. E esses multifamilies comerciais aí seriam acima de 6, né? De 6 unidades até mais. Né? Então, são também grandes negócios, né? Que aí as pessoas falam assim, nossa, mas sério, tudo isso? E eu gostaria de falar com as pessoas que vocês parassem de também pensar numa crença limitante. Muitas vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, nossa, mas esse multifamily são 26 unidades. 26 unidades pode não ser a sua realidade hoje. Porém, pode ser amanhã. Hoje você pode estar começando comprando um duplex. E amanhã você pode estar tendo uma oportunidade de comprar uma de 26 unidades. O interessante do real estate é isso aqui, ó. Se ele começou pequeno, ele vai se pagando, e você vai fazer o cash out, e ele vai se tornar o dinheiro para você comprar o próximo. Exatamente. Então, nós temos que parar de ter crenças limitantes. Ninguém começa grande. E ninguém começa a passos galopantes. A gente começa com a gente passa por um duplex, a gente tenta uma casa nova, e de repente, quando você está vendo, existe uma oportunidade de você comprar um terreno maior, ou existe uma possibilidade também de você talvez comprar um multiplex de 13 unidades, que às vezes te dá um cap, e aí o cap é a sua rentabilidade, tá? É quanto que volta para você mensal. Mas às vezes volta para você em torno de 10, 15, 20 mil dólares por mês. Então, nós precisamos, principalmente nós da comunidade brasileira, nós precisamos tirar essas crenças limitantes, achando que nós não temos a capacidade, ou que nós não podemos chegar lá. Porque existem várias oportunidades, tá? De vários negócios, e simplesmente existe um problema entre nós, que nós não temos conhecimento e acesso a essas oportunidades. E elas existem e são mais fáceis do que vocês imaginam. É porque às vezes não é o momento agora, mas esse momento pode surgir daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. É uma questão de preparação.
tá? E tem muita gente fazendo muito dinheiro em relação a isso. E essas pessoas que hoje estão fazendo dinheiro, amanhã pode ser você, de alguma forma, entendeu? Então, é muito importante a gente ter essa consciência que essa oportunidade também pode estar aberta pra gente num futuro muito próximo. Basta fazer o seu dever de casa em olhar sua estabilidade financeira. Exatamente. E ver por onde você vai começar. Exatamente, Né? exatamente. O próximo é... Lotes pra subdivision. Aí tem que ter dinheiro, hein? Tem que ter dinheiro. Aí nesse daí... Tem que ter dinheiro. Mas tem muito brasileiro aqui, Marieta, aqui, que o colchão tá assim, ó. Que tem é ortopédico. também. E muitas vezes, se você não tem, existem vários brasileiros que estão perdendo oportunidades, que conhecem pessoas no Brasil que têm muita vontade de criar negócios aqui nos Estados Unidos e não criam por falta de oportunidades. Então, se às vezes a gente conhece alguém no Brasil que queira criar um subdivision, alguma coisa assim, existe também essa ramificação do mercado imobiliário e muitas vezes você não oferece a alguém. Existem várias pessoas que conhecem pessoas que têm dinheiro no Brasil e muita gente no Brasil hoje quer dolarizar o seu investimento, não sabe por onde começar e, pior ainda, acaba buscando outras pessoas porque você não está à frente falando, olha, eu conheço alguém ou eu posso te oferecer esse tipo de investimento aqui ou no Alabama ou na Flórida, onde for, para a gente poder começar. Às vezes você não tem o dinheiro, mas você conhece a fonte, mas você tem um leque de conhecimento, no sentido, eu não sei o que oferecer. Então, você precisa abrir sua mente no sentido, ok, eu conheço alguém que quer dolarizar, mas eu preciso ter o conhecimento para poder oferecer. Então, você precisa entrar em contato com pessoas, abrir o seu network para entrar em contato com pessoas para saber, eu conheço uma pessoa que sim tem interesse, que se ela não se associar comigo, ela vai se associar com alguém. Então, deixa que seja comigo. E eu tenho isso para oferecer a ela. Então, assim, precisa de um certo dinheiro? Com certeza. Mas se você não tem, você pode ter certeza que às vezes você pode ser a porta para alguém que tenha e você pode ganhar dinheiro junto com essa pessoa também. Entendeu? Com certeza. Então, tanto na subdivisão quanto outros também, nós temos vários produtos aqui. Até mesmo a pessoa pode fazer o fix and flip do Brasil. Né? Exatamente. Traz o dinheiro pra cá, tudo é feito à base de contrato, tudo isso eu também faço isso daí. Faz o contrato, tudo certinho, dentro do advogado, contas separadas, toda a parte de mostrar os custos e como é que foi toda a transação, tudo claro. Tudo então, claro. Aqui é um país que se você tem pessoas de reputação, você não precisa ter medo. Não. Você precisa ter contrato. Certo? E mostrar as oportunidades. E mostrar a oportunidade. Acabou. Acabou, mais nada. Então, qual que é o nosso próximo? Nosso próximo, eu gostaria de falar uma coisa que muito pouca gente conhece, que se chama hedge funds. Hedge funds. Muitas poucas pessoas conhecem. Hedge funds, na verdade, são grupos, grandes grupos de investimentos, que eles pegam investidores que têm um high profile, investidores que têm muito dinheiro. Eles pegam esse bando de dinheiro, né? Essa nuvem de dinheiro, investem em várias coisas no mercado, inclusive em mercado financeiro, em bolsa de valores e também em propriedades. E nessas propriedades que eles investem, muitas vezes com o objetivo de, eu não quero mais essa propriedade, eu vou buscar outras propriedades. Eles jogam essas propriedades no mercado para vender. E são propriedades, assim, muitas vezes muito boas, seja para aluguel, seja para flip, ou o que for. E são propriedades que são muito interessantes para quem está no mercado de investimentos. Então, eu tenho contato com determinados hedge funds. Então, hoje, como eu estava conversando com você, eu tenho um portfólio de 5.000 casas de hedge funds no estado da Flórida, Alabama e Georgia, a qual algumas propriedades são boas para flip, outras propriedades a maior parte das propriedades são melhores para buy and hold.
E eles estão simplesmente querendo desfazer dessas propriedades, estão falando, ok, quem que compra? Então, isso também é uma ramificação do mercado imobiliário. Não são propriedades, são off-market, tá? São propriedades exclusivas de um grupo de investidores a qual eu não quero mais essas casas. Gente, o não quero mais não é porque eles estão falindo, não. Tá? Hedge funds, eles em geral são donos de 400, 500 mil propriedades nos Estados Unidos. Às vezes eles querem desfazer dessas propriedades porque eles têm o interesse de investir em outro tipo de negócio. Nos Estados Unidos é só um dos países a qual eles investem. Eu quero investir em Israel, eu quero investir em tal lugar, em outro lugar. É só movimentação de dinheiro. Para fazer movimentação de dinheiro, às vezes você tem que se desfazer de alguma coisa para fazer outra. É só isso. Então, isso também é uma oportunidade de movimentação no mercado financeiro, no mercado imobiliário. Tá? Outra ramificação do mercado imobiliário seria sell by owner. Tá? Sell by owner, eles não são contra corretores, tá? Eles só não gostam, muitas vezes, de pagar a comissão do corretor que lista a casa. Tá? Mas eles, muitas vezes, são dispostos a lidar com o corretor. Por exemplo, você gostou de uma casa que é sell by owner. E aí aí você fala, nossa, Val, gostei muito dessa casa, liga lá. Ele provavelmente vai querer vender a casa. Ele não tem problema comigo, mas ele não quer colocar na mão de um corretor para vender, porque ele acha que ele dá conta de vender sozinho. É também uma outra ramificação em relação à possibilidade que você tem de investimento imobiliário. Muitos desses sell by owners estão querendo vender por razão X, Y, Z. Às vezes não colocam as casas no valor que é correto. Você tem também uma margem de negociação e pode ser um bom negócio, seja para você alugar, seja para você comprar. Para quem não sabe o que é sell by owner, quer dizer venda direto com o dono. E a comissão aqui é 6% a regular, né? 3% para um realtor, 3% para o outro. Então, o realtor esqueci, agente imobiliário. Agente imobiliário, isso. Falando isso porque tem muita gente que acompanha nós no Brasil. Então, os 3%, às vezes, os 6%, às vezes, quem tem que pagar é o... Sempre quem tem que pagar... Em geral, 99% quem tem que pagar é sempre o dono da casa. Quem tá vendendo, Quem né? tá vendendo, isso. Aí ele fala assim, não, eu vou economizar na minha parte. Aí 3% eu já fico que... Eu tô ok de pagar o seu corretor, mas eu não quero ter despesa de pagar mais um do meu lado, então eu vendo certo. E muitos dos sell by owner também, que é venda direto do dono, muitas vezes também eles aceitam um financiamento através do seller. Eles aceitam financiamento próprio, tá? Então, isso também pode ser um negócio para muitas pessoas que não querem um financiamento convencional. Isso daí seria uma outra aula também sobre a questão do seller finance, tá? Lembrando, isso aqui que nós estamos passando para vocês é só 0,02% da macarronada. Praticamente, nós estamos cozinhando a macarronada ainda. Porque dentro disso aqui, há toda a fórmula, há várias matemáticas, estatística, muita coisa dentro disso aqui, que você vai ter que esperar a Val começar a fazer os vídeos dela e começar a colocar num quadro isso aí e as pessoas começar a entender visualmente quais são as possibilidades. Exatamente. Porque o que nós estamos falando aqui é só para te atentar, para você sair, buscar, procurar. A Val é uma pessoa acessível. Nós vamos deixar depois o número de telefone dela aí. Você vai ter o Instagram dela. Então, se você tá com medo de ligar, manda uma pergunta. Manda uma pergunta lá no Instagram dela. Ô Val, que você acha disso daqui? Entendeu? A Val é uma pessoa super acessível e nós temos vários feedbacks que você, se não faz na hora, depois eu tento responder o mais rápido possível. Então, porque às vezes eu tô ocupada também, mas eu tento responder. Isso daí também a pessoa fala assim, nunca falei com você, não me atendeu em 2 horas, né? Pera aí. Então, isso aqui é algumas maneiras de como você fazer mercado imobiliário nos Estados Unidos. Exatamente. Qual que é o nosso próximo? A próxima maneira seria o Auctions Website. Então, se você
tem alguma vantagem de trabalhar com leilão. Então, leilão aqui na Geórgia, ele não é tão fácil, mas existem algumas maneiras de você trabalhar com leilão e ter um bom resultado. Os sites de leilão, a qual você é mais protegido, ou seja, esses leilões, eles são leilões a qual o banco já fez a tomada da casa, a casa está no processo de foreclosure ou de short sale aprovado, a qual você pode se cadastrar. Eu sempre recomendo a pessoa se cadastrar junto com um corretor. Não é pela questão de eu ser corretor, é porque realmente é um processo ao qual a casa, ela precisa de várias documentações para serem preenchidas. E muitas vezes, se você está entrando ali da primeira vez, pode ser que você preencha errado. E se você preenche errado, muitas vezes eles não aceitam a sua oferta. Quando você já está trabalhando com o corretor tende, principalmente eu que já trabalho nesses websites o tempo todo, eu sei exatamente o que tem que preencher. Então, quando você manda a sua oferta, a oferta é imediatamente não é contestada, porque não está faltando assinatura, não está faltando nada. Então, não é que você não pode fazer sozinho, você pode. E eu sempre digo que o papel do corretor é te auxiliar e te ajudar a impulsionar o seu trabalho. E não que você não possa fazer sozinha, mas é um auxílio. Então, existem websites como o Hubzu, como o HUD.com, como o Showme, que existem casas que o governo tomou, a qual você pode comprar, a qual você tem o deed que já está limpo e com o Title Insurance, que você também tem essa oportunidade de você poder comprar e ter a segurança e a casa ser sua. E você pode fazer vistoria, você pode fazer isso tudo. É também uma outra ramificação, certo, tá? Existem bids, mas são bids que às vezes não são tão concorridos, como... Eu vou aqui dar um pulinho e entre um outro, como bids relacionados a tax deeds e a tax lien. No estado da Geórgia, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque os tax deeds, eles são os que são feitos em court, tá? Sim. Os que são feitos na corte, você não tem você não tem lien, você não tem o insurance, o insurance em cima do title. Do title. Title insurance. Tá? O title insurance. Você não tem em cima do title insurance. Então, você compra a propriedade, assim, totalmente no escuro, tá? Existe uma outra forma que eu ajudo as pessoas, às vezes, a se proteger, que seria uma outra aula, mas é um risco porque o estado da Geórgia, ele não é híbrido. Então, o que significa isso? Não tem proteção em cima. Se a casa tiver algum problema, você pega todo o problema da casa, tá? Aqui não é um estado que é tax lien friendly. Se você compra qualquer coisa em cima de um tax lien, você precisa 365 mais um dia para que aquela propriedade seja sua. Então, se você tiver disposição para poder esperar isso, ok. Mas para muitas pessoas que querem um negócio girando rápido, talvez não seja a melhor opção. Mas também pode ser uma ramificação do seu trabalho, tá? Aí é long term, né? É a long term. Então, eu só pulei esses dois, porque os dois estavam conectados. Uma pergunta só. Como é que tá os bancos? Eles estão com o inventário aumentando? O inventário tá regular? O inventário dos bancos sempre é regular. Ok. Entendeu? Tudo depende da maneira como é distribuído. Certo. Entendeu? Então, muitas vezes, eles entram nos auctions, websites, que para o banco é um pouco melhor, porque tem um envolvimento do corretor que facilita o processo de ofertas, de toda aquela coisa. E muitas vezes eles estão no processo de courthouse também. Okay. Entendeu? O problema é que muitas vezes, quando está em courthouse, os bids são mais altos. Né? Então, você tem que analisar isso também para ver se vai valer a pena para você. Courthouse é quando você vai nos steps. Aí você vai, o Cobb County é toda segunda, terça-feira do mês. Do primeiro mês. Do primeiro... segunda terça-feira do mês. Ok. Entendeu? Ótimo. Então, mas também é uma ramificação que a pessoa pode utilizar para ver se vale a pena. Nem sempre vale a pena, mas pode ser que vale a pena. Eu vou falar que você tem que ter muita sorte. Eu já fui no começo e quem compra para aluguel, eles vão lá.
E eles pagam mais, porque eles estão olhando a long term. Exatamente. Pra flip já é bem mais concorrido. Exatamente. Tem sim, tem, mas é raridade. Exatamente. Indo pro próximo, você pode também utilizar técnicas de bankruptcy. Existem advogados que trabalham com bankruptcy e as pessoas, às vezes, quando estão em bankruptcy, se você faz o file Chapter 13 ou 17, você tem que pagar a sua dívida e muitas vezes uma maneira de você pagar a sua dívida é vendendo a sua casa. Então, muitas vezes, esses advogados têm possessão de casas que precisam ser vendidas rápido para pagar a dívida e muitas vezes essas casas podem ter um valor mais barato, tá? Então, pode ser uma ramificação de como você estrategiar o seu investimento imobiliário para adquirir casas. Certo. Tá? Outra prática também em relação a divórcio. Muitas vezes o casal está divorciando. Uma das maneiras de quitar as dívidas ou quem vai ficar com quem vai pagar o quê, é vendendo a casa. Tá? Muitas vezes o casal, por alguma razão, não quer que o divórcio seja público. Essas casas, elas entram entre o estate sale com determinados advogados. E os advogados fazem essa venda de uma forma mais silenciosa. E você também consegue essas casas de uma forma também um pouco mais barato, que também é uma outra ramificação do seu potencial de adquirir determinadas casas em todos os estados. A gente fala um valor promocional. Exatamente, pelo problema, né? Uma outra ramificação também seria estate sale. O estate sale, o que significa? Alguém morreu, não deixou testamento, não deixou nada, e o governo tem que ficar com a sua casa, com a sua propriedade. Ele deixa na mão de determinados advogados, a qual tem que vender a casa, porque esse dinheiro volta para o governo, e os advogados também vendem a casa, geralmente a um preço mais próximo do valor dos taxes. Então, nem é um preço de mercado, é um preço baseado em cima dos taxes. Então, também é uma forma de você ramificar os seus, o seu portfólio de adquirir um imóvel. Lembrando que bankruptcy, divórcio, estate sale, o que mais que eu falei? Esse tipo de ramificação você consegue através de advogados, tá? São os advogados que têm a possessão dessas casas, a qual eles distribuem para determinados corretores ou fazem determinados tipo conferências, a qual, eu tenho essas casas, vem para mim quais são os seus clientes que podem ter acesso a essas casas ou que queiram comprar de uma forma cash, porque a gente está aqui para vender. Tá? Mas não acontece sempre, mas quando acontece, geralmente são bons deals. Estate sale tem uma história triste isso aí. Comprei uma casa. No estate sale, comprei uma casa barata, mas na época eu não tinha, eu tava meio que começando. Aí eu peguei e falei assim, bom, essa daqui vai dar bom lucro, né? Porque eu peguei um preço excelente. Aí eu falei assim, isso aqui vai me ajudar a alavancar. Aí toda vez hoje que eu passo, aí eu vendi, alavancou, me ajudou bastante, né? Mas toda vez que eu passo, eu lembro, essa casa, se eu tivesse dinheiro pra ter segurado, ia ser muito melhor. Estate sale, quando você pega umas, assim... São boas, muito exato. Boas. Muito boas. Existe um outro também aqui na Georgia chamado Police Notice. São notificações da polícia relacionado a infrações do dono da casa. Delinquency em relação a grama, em relação a problemas criminais ou coisas assim. E esses delinquents podem gerar liens na casa, o que você também pode virar para a pessoa e falar assim, olha, eu compro os liens, entendeu? E com isso você também consegue ter possessão da casa. Não é um tax lien, tá? São police notice. E é totalmente diferente de tax liens. São em determinados estados que tem, o estado da Georgia tem isso também. Então, também pode ser uma ramificação em relação ao seu trabalho, ao mercado imobiliário. E o último que eu coloquei aqui é em relação ao luxury marketing, que é um mercado muito bom de trabalhar, mas é um mercado caro, bem mais caro, que é um mercado que gera um lucro muito maior, mas um gasto muito maior, né? E um tempo muito maior. Ele precisa de determinadas coisas que uma casa normal não precisa.
ele precisa de gastos maiores em relação à renovação. Geralmente, uma casa do mercado de luxo, a construção dela demora em torno de 12 a 18 meses. A venda dela pode demorar até 24 meses. Mas você também tem um lucro muito maior, de 500 mil até $1 milhão. Então, é o que eu falo. Pode não ser a sua realidade agora, mas pode vir a ser um futuro próximo. Às vezes, não só você, mas se você receber alguma parceria. Não necessariamente no estado da Georgia, mas você pode colocar uma parceria, não sei, em Miami, em um outro estado, a qual você fala, gente, eu tenho um investidor brasileiro que quer trabalhar só nesse tipo de mercado, porque tem gente que só gosta desse tipo de mercado, que apesar de demorar mais um pouco, a rentabilidade é muito alta. E isso também pode diversificar o seu ganho no mercado imobiliário. Então, aqui eu coloquei para vocês algumas das ramificações do mercado imobiliário, de como você pode fazer dinheiro. E essas ramificações, elas podem acontecer em qualquer momento da sua vida, em qualquer momento que você esteja investindo. Você pode começar com alguma coisa, outra porta abriu, você foi para algum outro lado, mas elas existem e elas funcionam para todo mundo em diferentes momentos. Depende do que você está buscando e depende de quem que você está tendo assessoria e de quem está sendo seu parceiro, né? Eu acho que a pior dúvida é aquela que você não vai pra lugar nenhum. Você só acha. Ah, não, fulano de tal tá fazendo porque tem dinheiro. Ah, fulano de tal... Não, você tá fazendo porque tem network. Tem Exatamente. Network. Claro que você precisa ter uma base. Com não certeza. Vamos aqui vender o produto que comece fazendo do zero. Não. Aqui não existe, eu sou bem contra isso, tá? Eu sou bem contra essas propagandas de internet que, eu encontrei algo de $100 e agora vale 300. Eu não gosto dessas propagandas irrealísticas. O que eu sou a favor é o que você tem hoje e o que você pode fazer com o que você tem hoje e nunca você deixar para trás o poder do network, o poder de uma parceria. Você sempre pode encontrar alguém que pode te abrir uma porta para aquilo que você não tem. Você vai contribuir com alguma coisa no sentido, nossa, eu encontrei o Gediels e o Gediels gosta do mercado de luxo. Aí eu vi um podcast da Val que ela sabe sobre o mercado de luxo de Miami. Então, eu vou falar com a Val sobre o mercado de luxo de Miami, porque eu conversei com o Gediels, ele tem dinheiro do Brasil, e o Gediels, comigo, vai começar a trabalhar no mercado de luxo de Miami, porque eu encontrei uma porta com a Val para poder chegar lá. Porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Nesse mercado imobiliário, você precisa de correntes, você precisa de pessoas te ajudando. É muito difícil você fazer as coisas sozinho. Muito difícil. É muito mais fácil você se alinhar a outras pessoas que vão poder te ajudar com algum tipo de informação. O legal é que aqui em Marieta, antigamente, nós éramos bem separados a isso. Cada um no seu quadradinho. E hoje nós temos um movimento que está, assim, ajudando as pessoas a se conectarem. Com certeza. Né? Isso é legal. Tá trocando a visão de Marieta, porque era só aquele negócio, pilantra do cano, nisso aqui. Então as pessoas se fechavam pelo fato de que alguém em 1990 teve um prejuízo. Só que a realidade mudou. A concepção do brasileiro também mudou. A concepção do brasileiro não é só mais fazer piso. Hoje é abrir uma clínica, hoje é abrir não sei o que lá. São várias ramificações diferentes. Exatamente. Então, como aquela mesquinharia de pensamento está mudando, hoje também está mudando essa parte de se associar a alguém. Que antigamente eu fazia tudo sozinho, hoje não. Hoje está não vou chamar de onda, mas está um clima, né, que as pessoas estão se juntando para fazer uma flip house ou se juntando para fazer uma rental, né? Então isso é legal, acho legal do pessoal brasileiro, porém eu sempre recomendo contrato. Acabou. Exatamente. Entendeu? E também abrir a sua mente em relação à localidade. Eu acredito que as pessoas têm que não ficar presa na Georgia. Então, quando eu sento com um cliente hoje, eu tento entender qual é o problema.
Porque o meu objetivo é buscar a solução. Todo mundo tem um problema. Então, se eu consigo ajudar você a encontrar uma solução, esse é o meu objetivo. Então, vamos supor, tem gente que na Geórgia não funciona. Não funciona. Então, eu preciso achar para você um lugar. Ah, Val, mas você só tem licença na Geórgia, você só tem licença no Alabama, você só tem licença na Flórida. Sim, mas hoje a minha equipe está chegando num patamar que eu consigo te oferecer casas em todos os estados nos Estados Unidos. Legal, hein? Onde você quer investir? Então, quando eu sento com você, que eu sinto a sua dor, eu posso identificar onde que você pode investir. Pode ser que a Geórgia não seja bom para você, mas pode ser que seja um mercado promissor no Alabama. Pode ser que o seu mercado hoje seja no Texas. Pode ser que seu mercado hoje seja em Ohio. Um dos podcasts passados, nós conversamos sobre o investimento no Alabama, em Orlando. Aí um dos meus amigos me ligou, falou assim: Jay, tô pensando em vender minhas coisas aqui e passar uma temporada. Como é que eu faço? Será que eu consigo fazer dinheiro lá em Orlando? Eu falei assim: cara, eu tenho uma pessoa pra você. Só me falar a hora que você estiver pronto, que daí eu te passo o contato. Ele tá no Brasil, né? Eu falei assim: te passo o contato e você, tendo dinheiro, deixa aqui alugado. E ela vai te auxiliar em tudo. E você vem pra cá também, você tem uma casa. Exatamente. Né? Porque hoje eu tenho gente brasileira fazendo dinheiro em Orlando. Eu tenho pessoas brasileiras fazendo dinheiro em Ohio. Eu tenho pessoas brasileiras fazendo dinheiro daqui no da Tennessee. Geórgia? Da Geórgia. E do Brasil. Do Brasil, da Geórgia. Eu tenho pessoas fazendo dinheiro no Tennessee, eu tenho pessoas fazendo dinheiro em New Orleans, eu tenho pessoas fazendo dinheiro no Alabama, eu tenho pessoas fazendo dinheiro em Maryland, eu tenho pessoas fazendo dinheiro em vários estados dos Estados Unidos, no Texas. Você não precisa estar aonde você tá. Ah, eu tô na Geórgia e eu tô fadado a só o que a Geórgia faz. Não, você pode fazer dinheiro em qualquer lugar dos Estados Unidos. Porque eu falo que o mercado imobiliário, ele é uma roda gigante. Hoje a Geórgia tá embaixo e o Tennessee tá em cima. O Texas tá em cima. Amanhã o Texas tá embaixo e a Geórgia tá em cima. Você tem que ir aonde o dinheiro te chama. E aí a questão toda é, você precisa de conhecimento, você precisa de network e você precisa de ajuda. Val, você não está em Ohio, mas eu tenho uma pessoa da minha equipe em Ohio para te ajudar, que está sob a minha supervisão. Val, você não está em Maryland, mas eu tenho uma pessoa em Maryland para te ajudar. E outra coisa, você pode pegar um avião e ir a Maryland a hora que você quiser. Bom, chega. Você já deu muitas dicas e vai explodir a cabeça da galera. E isso porque nós não, ela, né, que ela é especialista aqui, ela escolheu uma seleção, porque para falar disso aí tem muito para falar sobre isso. Então, a dica que eu vou deixar para você, não fique se perguntando quanto que eu tenho para começar. Quanto? Só comece. Pergunte, manda um texto, qualquer coisa para ela, fala assim, como? Exatamente. Porque se você ficar focando no quanto, eu preciso ter 100, eu preciso ter 200, eu preciso ter 300. Quando você olha para você chegar lá e começar, aí vem um outro problema. Nossa, agora eu tenho 300 mil, eu tenho 200 mil, e agora? Eu acho que eu não vou ficar com isso aqui. Então, como é o planejamento para o início e o quanto você vai saber e você vai achar algumas outras formas que vai encaixar no seu bolso para agora, para o próximo ano ou daqui 2-3 anos. Exatamente. E eu falo para todo mundo, enquanto você está com medo de começar, já existem pessoas começando e fazendo dinheiro mesmo com medo. Na verdade, eu não gosto da palavra medo. Nós não precisamos fazer absolutamente nada com medo. Nós precisamos ter uma certeza absoluta que lá na frente as coisas vão dar certo. Né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma confiança muito grande em Deus, porque
Quando a gente vem de batalhas, eu não digo batalhas, mas quando a gente vem do zero, que a gente constrói as coisas do zero, a gente começa a ter uma fé inabalável, né? Então, eu no meu caso, que eu vim pra cá com 17 anos, eu tive uma trajetória, assim, de muitas coisas que eu tive que fazer sozinha. Eu caí, me levantei muitas vezes, eu limpei casa e eu falo assim, com muito orgulho, eu falo que a limpeza de casa botou muita comida na minha mesa e sou muito grata pela limpeza de casa, e eu falo para todo mundo que limpa a casa, que trabalha na construção, é um dos trabalhos mais honrados que tem nesse país. É um trabalho que judia tanto da gente, e a gente faz com tanto amor, e é um trabalho assim que muitas vezes assim a gente gera debilidades físicas por causa do trabalho, mas ao mesmo tempo a gente faz por tantos anos por não ter opção. Porque muitos de nós viemos para cá e a única coisa que as pessoas falam pra gente é que a gente só ia ser bom limpando casa e trabalhando na construção. Então eu quero dizer para todo mundo que está me escutando que isso não é verdade. Você pode ser bom em várias outras coisas. Então, você não precisa ter medo de investir em algo diferente. Você precisa só ter um passo de fé. Você não precisa investir tudo que você tem. Você precisa investir pouco a pouco. Mas para isso você precisa de um pouco de conhecimento, e você precisa estar se estabelecendo com um network, com pessoas que têm uma certa autoridade. Certo. Para que você se sinta seguro. Você não vai se colocar do lado de pessoas que não sabem o que estão fazendo. E também não se deixe levar por coisas na internet e tudo, porque tem muita gente na internet que só quer vender, não quer coisa, não quer realmente o propósito de que você venha a ganhar algo na vida. Não tenho nada contra, gente, limpeza, nem construção, porque fiz isso por muitos anos. É uma escolha. Eu só acho que nós precisamos de algo mais. O corpo da gente não aguenta viver só limpando casa e só na construção por muito tempo. Não dá. É como uma máquina, é como um carro que você acelera e chega uma hora que ele pifa. Entendeu? Então, existe um propósito maior para nós aqui, existe um propósito de investimento. Nós não precisamos ir com medo, nós precisamos ir com cautela, sabendo que existem pessoas que estão nesse mercado, que estão fazendo as coisas passo a passo, que estão fazendo as coisas com cautela, que estão estudando o mercado e que está dando certo. E eu garanto para vocês que se está dando certo para várias pessoas, vai dar certo para você também. É impossível não dar certo para você. Se não deu certo ainda, talvez é porque você ainda não ajustou determinadas coisas. Não é que não funciona. É porque às vezes precisa de ajuste que ainda você não fez. As duas últimas perguntas. Você saiu de uma zona de conforto. E querendo ou não, o trabalho de house cleaning estava trazendo pão, mantimento para sua casa, pagando as contas, ok? E a primeira pergunta é: você estaria vivendo, se você tivesse um schedule grande de casas, você estaria vivendo 10% daquilo que você está vivendo hoje? Impossível. Impossível, porque não é escalável. Não. Certo? Ok. Não. Então, você tomou uma decisão e essa decisão mudou 90% da sua vida em termos financeiro e experiência. Exatamente. E eu digo que foi basicamente o seguinte: quando você escolhe ter uma vida de propósito e a gente põe Deus sempre na frente, no sentido de oração, no sentido de nos guiar, e você é controlado por aquilo, é impossível que as coisas não aconteçam. Não é que vão acontecer de uma forma suave, que vai ser flores, não. Existiu, nesse processo de 12 anos,
até onde eu cheguei, e eu digo que onde eu cheguei foi exatamente somente pela graça de Deus, e eu falo isso para todo mundo. Existiu muita dor, existiu muita noite mal dormida, existiu muita resiliência, existiu muita disciplina, existiu muita dedicação. Muita. Mas muita dedicação mesmo. Mas a zona de conforto, ela é o pior lugar que você fica. A zona de conforto, ela te tira do melhor. Do melhor. Porque às vezes está muito bom daquele jeito ali, mas você não sabe o que pode estar melhor porque você nunca provou daquilo. A zona de conforto, ela não te deixa provar o melhor. Então eu falo que muitas vezes, é engraçado, que muitas vezes para você sentir o melhor, a conta do banco ela vai cair antes dela subir. E quando você vive o sobrenatural de Deus, que eu falo que a minha vida é baseada no sobrenatural de Deus, basicamente isso, no sobrenatural de Deus. O dinheiro, ele é inevitável. O dinheiro, ele é somente consequência de uma série de coisas que você faz. Porque chega um ponto, gente, que quando você começa a trabalhar no mercado imobiliário, que as coisas vão fluindo, as coisas vão entrando no lugar, que o dinheiro, ele é somente consequência. Não é o foco. O dinheiro para você no mercado imobiliário, ele não pode ser o foco. O foco, para mim, no caso, que eu quis colocar na minha cabeça e no meu propósito, que é um dos meus core visions, né, que é uma das minhas visões do meu trabalho, é como que eu posso auxiliar os meus clientes a terem prosperidade. E a razão que eu coloquei isso na minha cabeça foi porque nós vivemos num país extremamente capitalista, onde nós não temos aposentadoria. Exato. E eu não gostaria de que nenhuma pessoa a qual eu conheço, nenhum dos meus clientes, inclusive eu, terminássemos as nossas vidas com 60, 70 anos, ainda tendo que trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos quando nós chegamos aqui. A única maneira de você sair dessa linha é com investimento no mercado imobiliário. Não tem jeito. E agora a nossa última pergunta, que não é ser melhor, mas é ser diferenciado. O que diferencia? Porque tem muitas agentes boas também no mercado. O que diferencia a Val das outras realtors? Eu não sou, como a gente conversou várias vezes, né? Eu não sou melhor do que ninguém. Que absolutamente ninguém. Eu bato palma para todo mundo porque eu sei que existem muitas pessoas boas no mercado. Eu só me considero uma pessoa autêntica. Eu sigo o meu caminho e eu procuro ser o melhor que eu fui antes. Então, a minha dedicação está naquilo que eu sei e naquilo que eu posso aprender de uma forma melhor todos os dias. Então, quando eu olho para trás, eu nunca olho para trás na linha de outra pessoa. Eu olho para trás na minha linha. Então, o que eu fui boa ontem, eu quero ser melhor amanhã. Você está entendendo? Então, para mim, é o que eu posso ser melhor amanhã. O que eu posso dar de melhor para o meu cliente amanhã? Todo mundo tem algo bom para dar. Eu só gostaria de dar algo que fosse diferente. Eu só gostaria de prover algo que fosse um pouco melhor no sentido assim, o que eu posso dar algo que seja extra. Então, meu pai sempre me falou que para a gente ser bom, a gente tem que ser muito bom em uma coisa muito específica. Então, eu quis ir para essa direção, que é extremamente específica, e focar exatamente nisso. Ser muito boa em uma área muito específica. Porque aí eu vou ter o melhor para os meus clientes. Tanto é que tem determinadas áreas que eu falo, essa área não é a minha praxe. Eu posso mandar você para outra pessoa, tá ok para você? Então, não é que eu me considere
considere melhor. Eu só acho que eu sou muito boa naquilo que eu faço pela dedicação que eu tenho, pelo treinamento que eu invisto em mim mesma. E eu sempre tenho braços abertos para ensinar. Quando a pessoa tem braços abertos para ensinar, para educar, para querer o melhor para o cliente e não visar o dinheiro como foco, o dinheiro para mim não é foco. O dinheiro para mim é consequência. Isso eu acho que leva um pouco o meu diferencial. Tenho as minhas falhas, pessoas já entraram em contato comigo que infelizmente eu não pude dar um feedback, mas eu acredito que hoje na minha vida o meu foco sim é querer o melhor para o meu cliente. Como que eu posso te ajudar da melhor forma? Como que eu posso fazer você crescer? Porque eu não quero que você continue trabalhando do jeito que você está trabalhando. Se eu posso hoje prover algo para você que você vai ter um investimento a curto prazo, é isso que eu quero, porque eu sei que você não vai dar conta. Mais cedo ou mais tarde você não vai dar conta, porque eu já não estou dando conta. Então, o meu objetivo é isso. E mesmo que se amanhã você for para o Brasil, o meu objetivo é, vá para o Brasil, mas leva dinheiro. Precisa ir para o Brasil quebrado. Você tá entendendo? E se você for ficar aqui, que você fique aqui, mas que você fique bem. Porque é muito bom você estar aqui dormindo e ganhando dinheiro. Entendeu? E as pessoas às vezes não têm essa ideia. E eu digo mais, nunca é tarde para você começar a investir. A pessoa fala, eu tenho 50 anos, não sei se dá tempo. Dá tempo de você começar a investir. É só começar, né? É só você começar. Entendeu? E para começar, você tem esse vídeo aí que nós gravamos para você. Muito obrigado, Val, por o seu tempo. Obrigada a vocês. Muito obrigado por oferecer essas informações de graça também, que você estando aqui colocando todas essas opções, abrindo acesso até você. Muitas pessoas fazem disso como outra forma de ganhar dinheiro, também tá certo, também não tem de errado, porque conhecimento não vem assim, ó, não cai como uma gota da chuva, não. Ó, é aqui, ó, lendo, batalhando e tudo mais. Mentoria. Ixi, muita coisa. E várias coisas. E quando as pessoas querem share ainda, né, as informações. Mas justamente você é abençoado porque você tem esse coração de querer ver também o bem dos outros, né? E eu gostaria de agradecer a todo mundo que ficou conosco até agora. E realmente, você quer mudar de vida, eu vou te falar, esse é o primeiro passo, é você ouvir, colocar na sua mente e sair atrás da informação como que eu vou começar, ok? Que o quando vai ser determinado por você e para a pessoa que vai estar te indicando, ok? Então, quando... Agora, o como o quanto segura muita gente, o quanto é horrível. Por isso que o pessoal fala assim, cara, os caras que é rico, eles fazem negócio sem dinheiro. É porque o quanto, às vezes, a pessoa acha que tem que ter um momento perfeito. E ele não existe. O momento perfeito, ele não existe. Existe um momento agora. Pois é. E o seu momento é agora. Exatamente. Obrigado por nos acompanhar. Até mais. Obrigado, gente.